promessa é dívida. Estamos no mais um vídeo aqui Direto de Curitiba. Tá me ouvindo, Gabriel? De Curitiba, de Curitiba. O frio tá bem por aí, meu. Cara, você tá muito direto de Curitiba. A partir de agora, quem adiantou o início... Quem adiantou o início do vídeo não vai entender, tá? E a gente vai começar aqui agora com o Fio direto de Curitiba. Agora, a partir de agora, o Fio tá direto de Curitiba, mas ele não tá. Só deixando claro, ele não tá. Deixa o like aqui embaixo. Vai, fala. Não, eu ia falar isso, pode ir. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui, a gente tá fazendo aí o esforço, né, pra poder entregar um vídeo. E, cara, vamos lá, a gente tá fazendo vídeos de vez em quando aqui no canal, né, pra dar uma fortalecida também, então se inscreve aí também, confere se você é inscrito. O pré-jogo do Raiz Tricolor sai sempre no dia do jogo de manhã, a gente faz uma live também no dia do jogo, né, já ali com relacionados, na maioria das vezes, mas a gente tem um vídeo também aqui pra discutir algumas coisas. Exatamente. Que são importantes, assim, da parada. Fio, você que tá aí direto de Curitiba... Tem um ponto importante pra falar sobre isso. Qual é o ponto? O ideal era que o time não tivesse em Curitiba. Porque o time todo fora do Rio é um grande problema, né? Então esse era o ponto que eu ia abrir, fora de casa. 60 e poucos dias, né? Dia 10 de maio, a nossa última vitória fora Fluminense de casa. Cruzeiro. Fluminense Cruzeiro, 10 de maio. E é muito bom, eu tava até fazendo um cafio aqui, as lives, e a galera começa... Não, o lugar onde você vê um jogo é lugar pé frio, porque você vê o jogo fora de casa. Deixa eu contar um segredo pra galera. Qualquer lugar nos últimos 3 meses que você tá vendo o jogo fora de casa é um lugar de pé frio. Inclusive quem tá indo viajar. O Gabriel não sabe o que é viajar com o time e acompanhar uma vitória faz 3 meses e pouco, entendeu? E detalhe, e aí, tipo assim, eu também não sei o que é ver um jogo de casa. Você foi contra o Cruzeiro? Fui. Você também. Não, então, se você não fosse contra o Cruzeiro e não fosse agora e ganhasse agora, ia começar um probleminha sobre isso. Não, mas esse é o negócio. Eu tava contra o Cruzeiro, eu tava contra o América Mineiro, e aí todos os jogos fora de casa eu tava ganhando. Ganhamos da América, ganhamos do Cruzeiro. Teve um estádio também, pô, que eu viajei. Em Lima, no Peru também, na Libertadores. Tá show. Aí agora eu tô em casa também, né? Não fui contra o Goiás, aí fui em vou contra o São Paulo, não fui contra o Curitiba. Também não ganha. Tipo assim, a questão não é... Não adianta. O supersticioso tá ferrado, porque ele já fez de tudo pro Fluminense ganhar e o Fluminense não ganhou fora de casa. Só pra poder listar pra galera ter dimensão da quantidade de jogos. Os jogos fora do Rio. Vai falando jogos. Grêmio, Argentino Júnior, empatamos. Coritiba, São Paulo, Goiás, River Plate, Corinthians, The Strongest, considera o Botafogo? Não, para com isso não incomoda na sua lista. Cruzeiro, Fortaleza... Cruzeiro não, parou no Cruzeiro. São 8 jogos. 8 jogos. São 8 jogos fora do Rio, 10 jogos como visitante. Não, é coisa de maluco, é porque como visitante também teve a derrota do Flamengo na Copa do Brasil, nesse ponto. Então assim, cara, é muito tempo sem ganhar fora de casa, cara. Você acha que tem algum efeito? A gente já discutiu muito isso. Eu vou perguntar outra coisa, que é o seguinte. Tô num grupo de WhatsApp lá dos padrinhos, eles estavam discutindo se não era importante o Fluminense, a gente já vai entrar também depois no tema escalação, o Fluminense entrar com uma equipe à vera, jogar e ganhar, pra psicologicamente isso não influenciar essa questão na quinta-feira. Tipo assim, quinta-feira o Fluminense não precisa nem ganhar pra se classificar, mas precisa, né, jogar e uma vitória fora de casa talvez desse um psicológico ali melhor pro time. Você concorda? Concordo, mas acho que o Diniz, aí já vou puxar o outro tema que a gente deve entrar aí. A galera, eu fiz live hoje mais cedo aqui no canal, uma galera que é time todo reserva e tal. Não consigo imaginar o Diniz botar o time todo reserva não, tá? Eu acho que ele vai botar um time com muito reserva, mas todo eu acho que não. Não acho a cara do Diniz, não. Ficou mudo pra mim seu microfone. Porque eu apertei aqui realmente no mudo, por isso que ficou mudo. Sinal que tá funcionando, né? Eu não acho que ele vai com o time todo reserva, não, cara. Eu acho que vai ter uns 4 titularzinhos ali. E não sei quem aqui, não, tá? Mas, tipo assim, esse perfil, tipo, Cano quer jogar, porque gosta de jogar todo jogo. O Fábio deve jogar. Aí, de repente, o Felipe Melo vai jogar, porque, sei lá, tem uns exemplos assim, entendeu? Diogo Barbosa deve jogar. Então, acho que a gente vai ter alguns titulares. Diogo Barbosa... um achismo meu, né? O Diogo Barbosa é um desses casos. O John Arias já tá fora mesmo, né? Sim. Por questões de suspensão.
Enfim, e na outra semana o Fluminense já não teria problema de, tipo assim, de querer poupar ninguém e tal, porque. Porque no caso do Fluminense ele depois não tem, né? É só jogo de Brasileirão mesmo. Então você não tem a necessidade de querer poupar. Queria sugerir, Fio, o seguinte: você pouparia e aí você pode montar seu time titular. Eu boto na tela aqui, a gente vai montando o seu Cara, time titular e o meu time titular. é Sem porque a é opinião difícil. do Diniz. Sem a opinião do Não, não é a Diniz, opinião só a do Diniz, sua. não. Não é a opinião do Diniz. É difícil a gente fazer esse trabalho porque a gente não sabe como está a situação física das pessoas. Então a gente vai supor que ninguém precise poupar fisicamente. É só uma questão de achar que o cara vai estar mais descansado e não correr risco de se lesionar. Então Ok, vai ser a exato. partir desse princípio, contando com o histórico de lesões, entre aspas, assim, tá? É. Eu iria de Fábio. Você não vai enxergar aí, mas eu botei na tela pra galera saber a tua escalação. Vai lá, Fábio. Eu iria de Fábio. Ai, agora a dúvida, mas eu iria de Guga. Guga, ok. Eu iria de Marlon e Felipe Melo. Pouparia o Nino, Pouparia o Nino. mas deixaria o Felipe Melo. Deixaria porque tem pra mim o respaldo do Marlon ou Felipe Melo. Se acontecer uma merda, um dos dois joga com o Nino. Tá. Diogo Barbosa. Aham. Martinelli. Ok. Alexander. Não botaria André no jogo. Não. Martinelli, Nem o Alexander. Nem dúvida. Agora se bateu uma dúvida, mas não. Iria de Léo Fernandes ali. Léo Fernandes. Léo Fernandes. Eu, né? Sou eu escolhendo. Não acho Sim, é você. Beleza. Iria o Danielzinho. Aí iria de... Daniel? Não, eu iria de Léo Fernandes. Ah, tá. Você falou que a Aí galera na iria de frente Daniel. eu iria... Posso falar a verdade? Eu iria de Keno, John Kennedy e Cano. Manteria Não, manteria tiraria meio o que esse Alisson. 4-2-4, assim, que estão jogando atualmente, E né? pra mim, pela última partida do Keno, acho que eu quero o Keno em campo de novo. E John Kennedy, quero John Kennedy e Cano jogando. Você não acha que tem um risco de lesão? Você tem esse medo? Eu vou montar a minha escalação e aí eu respondo. Quem eu tenho... o cara pode ser lesionado descendo a escada de casa. Mas quem tem um histórico Mas jogando de lesão, é mais fácil também, né? Então, mas quem tem um histórico de lesão que eu estou preocupado e não tem um respaldo no banco, eu poupei na minha cabeça. Quem seria? Só pra saber. Nino? Não, o Nino não. O Nino é porque eu já tinha poupei o melhor zagueiro e deixei os dois ali. O Felipe Melo seria um. Pra mim ele tem respaldo ali atrás. Aham. Quem mais eu falei? O Alexandre Martinelli. Eu poupo o André muito pelo Alexandre e pelo Martinelli, porque eu acho que a gente não precisa forçar o André tendo o Alexandre voltando e o Martinelli. Então você não precisa forçar o André numa situação dessa. O Alexander, pela entrevista que ele deu na última... Eu queria fazer uma troca. Léo Fernandes, eu tiro e boto o Lima. Pô, você me quebrou muito, que eu já tava montando meu time aqui já e... Eu esqueci do Lima, tá? Mas você botaria o Lima meio que como ponta ou... Lima de Ganso. Tá, entendi. O time parece que um pouco mais defensivo do que seria, mas tem o John Kennedy também, né? Tem o John Kennedy no ataque, então deixa eu só trocar aqui que eu já tinha mudado a zaga já. Então o seu time teria Fábio, Guga, Marlon, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander, Lima, Keno, Cano e John Kennedy. Seria mais ou menos assim o seu time, né? Exato. Terminou seu time? Terminei. Então beleza. Eduardo Barros no banco. O Diniz vai ser expulso. Vai tomar um amarelo, né? O Diniz vai tomar um amarelo ali que vai o prejudicar. Que vai prejudicar. Vou dar um passo pra trás que eu vou cair, mas não vou dar não, pode seguir. Eu não colocaria o Keno justamente por essa questão de lesão. Concordo. Eu concordo, eu só deixei porque pra mim, de ritmo de jogo, de estar aproveitando a fase boa do último jogo. Mas faz sentido. E aí eu tenho só uma dúvida, que é do Alexander. Você falou sobre condição de jogo e tal, eu sei disso. Mas em relação ao Alexander, o Lessa publicou que o Alexander, ele pediu pra jogar. Ele pediu pra poder atuar nesse jogo. Mas enfim, também tem uma questão ali de momento também, né? Se ele já é pra iniciar jogando e tal, enfim. Mas dentro da lógica, da minha lógica, tá? Eu iria com... É porque o Germancano é muito fominha, cara. Mas assim, a parte de defesa eu iria com Fábio, Guga,
Marlon, David Braz, eu pouparia o Felipe Melo e o Nino, e Diogo Barbosa. Eu pouparia o Samuel Xavier, mas manteria o Diogo Barbosa. Iria com Martinelli e Alexander, até porque eu iria com Martinelli no domingo, na quinta. Tá. Eu iria com Martinelli no John Kennedy. É muito merda você tirar o John Kennedy depois de uma partida boa e tal, mas... Enfim, eu iria com Martinelli no John Kennedy, mas enfim. Daniel, Léo Fernandes. E aí eu fico muito em dúvida do John Kennedy e Cano. Ou se eu iria com Lima e tiraria, por exemplo, o Germancano. Eu entendo Iria com também, Lima na do Keno, entendeu? porque o Cano tá numa fase dele que são 3 jogos, 3 gols, os últimos 3 jogos. E ele mantém, Só que- ele é fase, Só né? que em compensação, o que ajudou muito pra mim essa fase é essa troca dele com o John Kennedy. Que as chances estão aparecendo mais pra ele e tal. Então, pra mim, eu aproveitava esse momento e contando com o cara que jogou todos os jogos da temporada passada. Então, eu ia contar com o bom Então, histórico dele. esse é o meu ponto. Eu queria muito ver esse time aí jogando. Entendeu? Eu queria muito ver esse time jogando. Fábio, Guga, Marlon, David Braz, Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander, Daniel, Léo Fernandes, Lima e John Kennedy. Só que assim, é muito difícil você poupar o Germancano, né? É muito difícil. Então aí nesse ponto eu vou junto com você. Eu vou manter o Germancano e vou tirar o Lima. E aí acho que vai ser interessante ver um Léo Fernandes e Daniel aqui pelo meio e tal. Seria interessante. Dito isso, Fernandinho vai escalar todo mundo titular e vai poupar um jogador. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Só pra fechar, foco no Brasileirão. Ganha jogo a jogo, cara. O quanto de foco a gente precisa ter no Brasileirão? Só pra eu terminar a pergunta, agora você responde. Desculpa. Eu acho que é jogo a jogo e aí ver o que o Botafogo quer fazer na vida dele. Se o Botafogo não Mas a gente ainda tem que olhar pro surpreender ninguém, Botafogo é jogo a jogo. mesmo? Não seria mais ideal a gente estar olhando pro Palmeiras, Flamengo, pra manter o cara, G4, por exemplo? Sim, é porque eu acho que o time naturalmente consegue o G4, sendo bem sincero. Eu tenho essa confiança nesse time e nesse elenco. Eu fiz uma live com o pessoal da Trex, do canal da Trex Paranaense, agora mais cedo, no canal deles, e ali a gente estava falando sobre... O que a gente estava falando? Eu perdi agora. Não lembro o que a gente estava falando agora. A gente está falando do Botafogo, classificação, G4... Nossa, perdi totalmente. Tá, lembrei. Eles perguntaram se eu assinaria um empate. Aquela pergunta clássica, se eu assinaria um empate. E eu acho que pela posição da tabela, não. Acho que o Botafogo está muito à frente. E eu acho que vale um ponto, não muda tanto a minha vida. O cara estacionando o carro aqui do lado. Não muda tanto a minha vida. E eu preferia arriscar um 3 ou 0 do que um ponto. Questão de Brasileirão, de tabela e tal. No meu caso, o foco no Brasileirão, pra mim, é muito nesse, tipo assim, esse jogo... Você assinaria um empate? Nossa, muito. Nossa, aí, ó. Eu talvez precise assinar um esquema de novo celular também. Eu assinaria o empate pra não ter derrota, entendeu? Eu acho que o empate vai ser comemorado. Eu não tô pensando em Brasileirão. Eu tô pensando em psicológico pra quinta. Também acho. Voltar com empate, com um time misto, seria espetacular. E aí, em relação só a foco no Brasileirão... Meu amigo, de quinta-feira pra frente, a gente vai ter, se passar, vai ter uma semifinal de Libertadores e tal, mas aí, meu amigo, foco total no Brasileirão pra o Brasileirão não ser um estorvo na Libertadores. É a mesma coisa que eu falei entre oitavas e quartas. Eu não quero perder pro Vasco, a gente não pode perder pro Cruzeiro em casa, não pode perder pro Fortaleza em casa, é uma série de jogos que não pode perder. Então acho que são pontos que se a gente somar, aí talvez esteja naquela, tipo assim... Botafogo nesse período aí também der umas 3 ou 4 farrapadas e a gente, vamos para as duas frentes aqui. Mas acho pouco provável o Fluminense também ganhar essa sequência toda, enfim, tirar esse ponto todo. Então, acho que nesse momento tem que ser foco total na Libertadores por 3 semanas e quando não tiver Libertadores na próxima semana, foco no Brasileirão. É isso. Como é que tá o clima em Curitiba? Se você puder mostrar um pouquinho aí... Eu vou mostrar. Amanhã tem live aqui, tá, gente? Na hora do almoço, mas amanhã tem live aqui no canal, tá? A gente trocando uma ideia um pouco mais leve. Depois da Fórmula 1. O horário. E a galera vai saber o horário cravado aí depois. Cara, só pra mostrar a dificuldade da galera do jornalismo de cobrir o time em loco, eu tô num samba aqui. Na verdade, samba em Curitiba? Deixem aqui embaixo. Samba em Curitiba versus pagode em Botafogo. O que vocês preferem? Daqui a pouco eu vou pro samba que tem aqui Laranjeira no Cardozão. E é uma ladeira, né? E tá chovendo, e tá frio. E o bar tá com muito barulho pra gravar. E eu fui procurar um lugar com uma aqui, só que só tem casa, não tem tipo um prédio. E assim, eu não vou ficar na casa da pessoa, em frente à porta, gravando. Aí eu achei, vou mostrar pra galera aqui também. Olha o ângulo que o fio...
Olha o Uma ângulo que o guarita. Fio queria fazer. Não, não. Entra no ângulo que você queria fazer. Aqui, ó, uma guarita. Então, é porque agora tá mais escuro também, né? Eu ia fazer de dentro da guarita, aqui, ó. Assim, ó. Só que não tava tão escuro assim. Vou colocar aqui. Não. Claro, era pior. Porque, aí, era esse ângulo. Pro outro lado. Esse aqui, é esse daqui? Aí, isso aí. Era tipo isso, ó. Fio queria fazer, pô. Mas não foi de o que dentro me do... salvou de fazer a live. Enfim. A live Tá não, aí. né? O vídeo. O Então vídeo. se inscreva. Ah, outra coisa, inscreva no canal e deixa aqui embaixo o time que você escalaria amanhã, antes de Isso. sair os relacionados. É isso. Exatamente. Valeu, Tamo galera. junto. Tamo junto. Valeu. Valeu.